Existe uma fabricante japonesa que enterrou seu motor mais icônico mais de uma década atrás e que agora, sem alarde, está vendendo carros com esse mesmo motor de volta nas concessionárias. O motivo, porém, não tem absolutamente nada a ver com nostalgia, com saudosismo, com pressão de fãs ou glórias passadas de corridas. Todo mundo achou, por muito tempo, que o motor rotativo tinha sido derrotado em definitivo pelas normas de emissão e pelo consumo de combustível, que o destino dele era vitrine de museu ao lado do RX-7 e RX-8. Porém, uma pergunta veio à tona e que muda toda essa história. E se o motor rotativo nunca tivesse sido o problema? E se, durante 6 décadas, a Mazda tivesse usado seu motor mais famoso da forma errada? A Mazda passou 12 anos descobrindo que o rotativo nunca foi feito para o trabalho que ela tentava fazer e voltou ao Wankel não porque resolveu os defeitos históricos dele, mas porque mudou a função dele. Tirou o motor da roda e colocou ele como gerador elétrico, onde os defeitos deixavam de importar e a geometria do Wankel vira vantagem decisiva sobre qualquer outro motor a pistão. A Mazda não ressuscitou o rotativo, ela reposicionou uma tecnologia que todo mundo achava morta, mas que agora pode revolucionar e armar a japonesa contra tudo e contra todos. E se isso funcionar, talvez a grande bomba não seja só a volta do Wankel, mas a possibilidade de que a Mazda tenha encontrado um caminho capaz de desafiar a própria lógica dos carros elétricos, e essa decisão, em silêncio, já está sendo copiada pela indústria inteira. A Mazda ressurge? Para entender por que essa virada importa tanto, é preciso primeiro entender o tamanho do problema que a Mazda tentou resolver por 6 décadas e nunca conseguiu. A geometria do Wankel cria uma câmara de combustão alongada, com relação superfície-volume desfavorável, e isso significa combustão incompleta como ponto de partida, não como falha de calibração. Ou seja, hidrocarbonetos altos, monóxido de carbono alto, consumo alto. O 13B MSP Genesis do RX-8 entregava 232 cavalos a partir de apenas 1.3 litros de cilindrada na versão manual, número absurdo de densidade de potência para a época, mas pagava esse desempenho com cerca de 6 litros por quilômetro na cidade, conforme dados reais de proprietários compilados pela True Delta e Fuelly. Outros fabricantes japoneses olharam para essa equação e fizeram uma conta diferente. Em vez de licenciar o Wankel da NSU, como a Mazda fez no início dos anos 60, Toyota, Honda e Nissan ficaram no motor a pistão, pela mesma razão simples e técnica que a Boeing não desenvolve aviões a vapor. O problema não tinha solução boa dentro da arquitetura. Era uma escolha de física, não de coragem. E falando em escolhas, deixa eu falar uma coisa com você, de verdade, como quem fala com um amigo. Muitos de nós homens sofremos com a queda de cabelo. E no começo a gente finge que não liga, mas no fundo, cada fio que vai embora mexe com a autoestima. Bate aquele incômodo na hora de colocar uma roupa, se olhar no espelho, tirar uma foto e até dá vontade, de colocar o boné na hora de ir pro rolê. E mesmo assim, muita gente aceita e aceita calado, como se não houvesse o que fazer, se não tivesse solução. Mas a gente não pode jogar a toalha sem ao menos tentar. Achamos que se não olhar o problema vai sumir sozinho, mas você sabe que não some e que cada mês parado é um mês a menos para reagir. E olha, talvez o seu cabelo esteja aí firme, forte, bonitão, sem problema nenhum, mas é bem capaz que você tenha um amigo ou um parente que esteja perdendo cabelo e que sofre isso quieto, sem falar para ninguém. Então faz o seguinte, dá uma força para ele, amigo de verdade faz isso, é estar junto na hora que o outro está inseguro. Por isso você precisa conhecer a Manual, é a maior referência em tratamento de quedas no cabelo. Funciona assim, você responde um questionário rápido sobre o seu caso e médicos especialistas analisam de verdade o que está acontecendo com o seu cabelo. A partir disso, eles montam um tratamento personalizado para o seu tipo de calvície, porque cada cabeça e cada cabelo é diferente. Não existe uma fórmula mágica ou única que serve para todo mundo. E o melhor é tudo online. Sem fila, sem sair de casa, e você ainda tem suporte clínico direto no WhatsApp
para tirar dúvidas no que precisar. Não é shampoo, não é receita de internet, é coisa séria. Então eu te sugiro, faz uma avaliação gratuita hoje no manual.com.br ou manda para aquele amigo. Com o cupom na mochila, vocês ainda conseguem o primeiro mês de tratamento de graça, levando 3 meses pagando apenas 2. É a oportunidade aí que você precisa para simplesmente começar. Tem um link também na descrição e no comentário fixado e durante todo o vídeo vai aparecer ou esse QR Code aqui ou outro no canto da tela. A norma Euro 5 endureceu o limite de hidrocarbonetos para 100 mg por quilômetro e introduziu controle de particulados para motores a gasolina, e o Genesis simplesmente não cabia mais naquele cenário. Cada tentativa de melhorar emissões sacrificava potência, e cada tentativa de manter potência piorava o consumo, num círculo que a Mazda não conseguiu quebrar. Os selos de ápice desgastavam mais rápido do que o aceitável, a lubrificação dependia de injetor de óleo no próprio combustível, e o escapamento entregava fumaça azulada como assinatura. A Mazda foi obrigada a tirar o RX-8 de linha no início da década passada, encerrando ali a produção de série do rotativo nas ruas. Mas aqui está o que ninguém comenta quando se olha esse cenário. Em condições onde o consumo pouco importava e não era um grande problema, e a leveza era tudo, esse mesmo motor venceu Le Mans. O 787B foi o primeiro carro japonês a vencer as 24 horas e foi também o único rotativo da história a conseguir esse feito. Eu te conto mais sobre isso já já. A matemática da Wankel sempre foi a mesma, ciclo após ciclo, geração após geração. Cada melhoria abria brechas em outro lugar do motor. Por décadas a Mazda gastou bilhões tentando ajustar essas brechas e também nunca conseguiu consertar mais da metade deles em qualquer geração. Cada concorrente que olhava para aqueles problemas chegava exatamente às mesmas conclusões antes da Mazda, só que a Mazda continuava apostando. Esse é o problema que o motor 8C foi feito para resolver, mas não da forma que a Mazda tentou por anos. E essa é a parte que muda tudo sobre como esse próprio motor funciona. A solução chamada 8C é um monorotor de 830 cilindradas, 75 cavalos, projetado para girar numa faixa estreita de rotação, para sempre. A Mazda construiu um motor que nunca vai mover uma roda em momento algum, em nenhum instante da vida útil do carro, porque o 8C foi desenhado do zero para entregar eletricidade e nada mais. A roda fica integralmente a cargo do motor elétrico, e o 8C entra apenas quando bateria precisa de reforço. A precisão técnica importa aqui, porque é ela que sustenta a tese. O 8C trouxe a primeira injeção direta da história dos rotativos da Mazda, um salto que o engenheiro Yoshiaki Noguchi, da própria Mazda, descreve diretamente em entrevista à Automotive Powertrain Technology International, quando diz que o RX-8 era um motor com injeção por porta, enquanto esse é o primeiro motor rotativo com injeção direta da empresa. Veio também o sistema EGR, resfriado, recirculação de gases, nunca usado antes em rotativos de produção, e a carcaça lateral foi refeita em alumínio com revestimento cerâmico para aspersão térmica, cortando cerca de 15 kg em relação ao Genesis do RX-8. O selo de ápice subiu de 2 mm para 2,5 mm, com folga maior para vida útil e durabilidade. A taxa de compressão chegou em praticamente 12:1, número alto para o motor a pistão e inédito em rotativo de série, com a mistura ficando mais homogênea ao longo da câmara, algo que rotativos sempre tiveram enorme dificuldade de alcançar. E o número que vem agora é o que nenhum executivo de Stuttgart, Detroit ou Xangai quer pronunciar em voz alta. Consumo 25% melhor que o 13B, segundo o documento técnico publicado pela própria Mazda e confirmado por Noguchi na entrevista. Não é otimização de 5%, não é um ganho de calibração, é um salto que só foi possível porque a função mudou, uma mudança física. Quando o motor precisa entregar potência em ampla faixa de rotação, dá para otimizar ele para um ponto único de operação, e nesse ponto único ele fica imbatível em densidade de potência por volume, compacto, leve, 3 peças móveis, vibração baixa, tudo que sempre foi vantagem do Wankel, agora sem nenhuma das desvantagens, porque as desvantagens vinham justamente de tentar usar ele em 1000 rotações diferentes ao mesmo tempo. Mas por que essa solução não existia até agora, mesmo com 60 anos de história rotativa? Bom,
porque a indústria automotiva passou um século inteiro construindo uma equação onde o motor era o coração do carro, o componente em torno do qual todo o resto era projetado. Tirar essa centralidade exigia primeiro que o motor elétrico amadurecesse a ponto de fazer todo o trabalho de tração, que a bateria virasse opção tecnicamente viável e comercialmente acessível, e que o Range Extender deixasse de ser gambiarra de transição para virar arquitetura legítima. Não tinha como fazer isso há 20 anos, há 10 anos ou mesmo há 5 anos atrás. Mas pense no que isso parece na prática. O motorista sai de casa pela manhã com bateria cheia, roda 80 km no elétrico, sem fazer barulho, sem queimar nada, sem nem perceber que tem motor a combustão a bordo. Quando a bateria começa a cair, o motor 8C entra como um gerador, num ponto fixo de rotação, tão suave que o motorista nem percebe a transição entre os dois estados. Ele continua dirigindo como elétrico, porque na roda está sempre o motor elétrico. Sempre, sem exceção. Quando o combustível acaba, depois de muitas horas de viagem, ele para num posto comum, abastece em 3 minutos e segue por mais de 540 km, totalizando cerca de 640 combinados pelo ciclo WLTP. Não há preocupações de autonomia, não precisa procurar por carregadores, não há espera de meia hora para uma recarga rápida. A matemática que vira aqui não é a do motorista, é a do mercado. Numa Europa onde a infraestrutura de carregamento ainda é incompleta, fora dos grandes centros urbanos, em um Brasil onde ela mal existe fora de São Paulo ou do Sul, num Sudeste Asiático sem rede confiável de carregadores rápidos, a equação inteira muda de lado. O carro elétrico puro depende de uma malha de carregamento que ainda está sendo construído num prazo incerto e investimento que ninguém quer assumir. O Range Extender depende da malha que já existe há cerca de 100 anos, os postos de gasolina. Entrega quase toda a experiência sensorial e funcional de dirigir um elétrico de verdade. Quem apostou pesado em elétricos puro para mercados sem infraestrutura, passou anos repetindo que o problema da rede ia se resolver sozinho com o tempo, e até agora não se resolveu. E, nesse momento, existe uma terceira via, que não é híbrido plug-in convencional, nem elétrico puro, e que está sendo adotado uma fabricante de cada vez em silêncio. Não por uma marca isolada, mas por uma arquitetura inteira que se provou no campo. E essa adoção está acontecendo justamente entre os concorrents mais sérios da Mazda, que viram a mesma equação que ela viu, no mesmo momento, e não estão esperando o mercado pedir. A Nissan, por exemplo, opera o e-Power desde meados da década passada com o motor a pistão como gerador, arquitetura série idêntica em conceito à do REV da Mazda, e domina o segmento da Europa com o Qashqai. O Li Auto, na China, construiu uma marca inteira em torno do conceito de Range Extender e lidera o segmento no mercado chinês. A BYD opera o sistema DMI, híbrido série paralelo, que cobre parte significativa desse uso com sofisticação técnica. O discurso público dessa competição também precisa ser apresentado com justiça. A BYD, pela voz do executivo Alfredo Altavilla, em entrevista recente ao Autocar, argumenta que o PHEVs com autonomia elétrica curta, na faixa de 35 a 45 km, são na essência motores a combustão com plug, e a empresa está respondendo com a próxima geração do DMI, prometendo cerca de 200 km de autonomia elétrica e recarga rápida em 150 kW. A narrativa é sim coerente. O caminho real para o futuro é o PHEV, de longa autonomia elétrica, e os concorrentes que estão indo pela rota do Range Extender estariam, segundo a BYD, tentando se aproximar do que ela já entrega. Outra coisa que a narrativa conveniente deixa de fora, ela omite que o próprio Altavilla, na mesma entrevista, reconhece que muitos fabricantes agora estão tentando chegar perto da tecnologia DMI, justamente usando o Range Extender, e isso é concorrência direta, admitindo que a arquitetura virou padrão de fato no mercado, não muleta de transição. Omite que o Range Extender não é solução para todos, é solução para os mercados onde o EV puro ainda não se fecha contas. E omite principalmente que o motor rotativo tem uma vantagem física de tamanho, peso e suavidade que nenhum dos concorrentes consegue copiar, porque ninguém mais sabe fazer rotativo de série do planeta. Porém, a primeira aposta comercial da Mazda nessa arquitetura, o MX-30 REV, foi um fracasso de vendas claro e mensurável.
No Reino Unido, um dos mercados europeus mais relevantes para o modelo, foram registrados apenas 678 unidades em 2 anos, segundo dados que a própria Mazda confirmou em comunicado à Autocar. Estados Unidos cancelaram o lançamento antes mesmo do carro chegar nas concessionárias. A Mazda confirmou também o fim do modelo na Europa, citando tendências do consumidor e prioridades de produção como razões oficiais. A Mazda tem histórico de apostar em tecnologias certas no momento errado, e isso precisa ser dito. O rotativo nos anos 70 sofreu pesadamente com a crise do petróleo, justo no pior momento possível. O diesel Skyactiv D quase quebrou a divisão americana da Mazda por problemas de durabilidade. A injeção HCCI do Skyactiv X entregou ganhos bem menores do que prometeu no laboratório. O 8C poderia plausivelmente ser mais um capítulo dessa lista. A matemática, porém, ainda fecha por uma razão simples e técnica. O MX-30REV foi o produto errado para mostrar a arquitetura certa. Bateria pequena demais para o preço cobrado. Autonomia elétrica de apenas 85 km no ciclo WLTP. Peso de 58 kg acima da versão elétrica pura do mesmo carro. Em modo gerador com bateria zerada, os testes independentes da Wattcar e da CarWow apontaram um consumo real entre 12 a 15 km por litro, bem abaixo dos números oficiais ponderados. O problema não era o motor 8C, era o carro inteiro construído em torno desse motor. A pergunta em aberto, a que define o jogo nos próximos anos, é se o produto certo vai chegar antes que os concorrentes copiem a arquitetura toda. Bateria maior, peso melhor distribuído, motor 8C colocado no papel para qual ele realmente foi otimizado. O conceito Iconic SP, com sistema birrotor de 365 cavalos, foi confirmado para a produção pelo chefe de design Masashi Nakayama, e é exatamente o tipo de produto que poderia mostrar a arquitetura no melhor enquadramento possível, mas ele ainda não chegou. Será que, em algum momento nos próximos anos, um motorista vai virar a chave do sucessor espiritual do RX-7, vai ouvir o silêncio absoluto do motor elétrico em marcha lenta e vai pisar no acelerador para sentir os 365 cavalos de potência saindo das rodas traseiras sem ruído mecânico de combustão? Vai rodar a primeira centena de quilômetros sem queimar uma única gota de combustível em silêncio total. O motor 8C, na versão birrotor, vai entrar como um gerador num único ponto de operação otimizado. Vai pesar pouco, ocupar pouco espaço, vibrar pouco, fazer pouco barulho. O motorista vai abastecer num posto comum em 3 minutos. E vai rodar mais algumas centenas de quilômetros. Vai dirigir, do começo ao fim da viagem, um carro elétrico, com um motor a combustão a bordo que ele praticamente nunca vai ouvir. A Mazda passou 12 anos descobrindo que o rotativo nunca foi feito para mover uma roda, foi feito para gerar energia que move a roda. A aposta está feita, a arquitetura posta, e o resto da indústria viu que é possível. Do mesmo jeito que, em tempos de outrora, vencer Le Mans com motor rotativo se tornou possível. É preciso voltar ao momento em que esse motor virou uma lenda em um carro laranja e verde, com um ronco que parecia rasgar o ar, derrubando gigantes europeus e depois banido. Eu te conto mais sobre o 787B nesse vídeo que já começou na sua tela e é vídeo para você raiz que gosta de corridas e carro a combustão. Ah, e se você reparou bem, a gente está soltando vídeos agora toda terça e sexta, então fica ligado.